A gratidão faz bem para a gente, sabe? Poder agradecer aos nossos ancestrais, sem eles não estaríamos aqui. Somos resultado de milhões, bilhões de vidas anteriores. Não só os nomes daqueles que nós conhecemos, mas desde a época que o ser humano pôde ser chamado de humano. Antes disso, desde a época das cavernas, o DNA é o mesmo. Esse DNA que passou por guerras, por fomes, que passou, muitos dos nossos morreram, mas nós estamos aqui, o nosso DNA sobreviveu. Sobreviveu à Covid, à peste bubônica, tantas coisas. Nós somos os sobreviventes. Vamos agradecer e fazer um compromisso de vida. Agradecemos a vida. Uma vez uma senhora me deu um quadro, depois ela foi ver na minha casa onde é que estava o quadro que ela tinha dado, e não estava em lugar nenhum, coitada. Onde a mão já pôs o mesmo quadro, né? Estava guardadinho, não tinha jogado fora, né? E a minha superiora contou uma história assim, que ela, lá no Japão, ela é japonesa, né? E ela foi visitar um outro país e tinha uma amiga dela que gostava muito de fazer dobradura de papel. Vocês já viram, né? Dobra o papelzinho, vira bichinho, vira isso, vira aquilo. E ela foi nesse país que não tinha esse hábito do Japão. E percorreu várias livrarias, papelarias, procurando. Demorou. Finalmente encontrou num cantinho de um lugar uma caixinha com os papeizinhos bonitinhos e trouxe para a amiga dela. Chegou e falou para mim: Olha, eu encontrei o papelzinho que você pediu, tá aqui, ó. Eu falei assim: ai, que bom, vou dar para fulano. E ela, na hora, ficou tão brava. Como que vai dar para fulano? Me deu um trabalhão. Ela não falou, mas pensou. Me deu um trabalhão procurar isso. Eu podia estar passeando, fazendo outras coisas, podia estar rezando, meditando, fiquei procurando seu papelzinho. Você vai dar para outra pessoa? Aí ela percebeu que ela não dava de verdade, que ela dava com a expectativa que aquela pessoa agradecesse, que ficasse contente. Eu falo assim, a verdadeira doação, quando você dá uma coisa, a pessoa faz o que quiser com o que você deu, não o que você espera que faça. Deu, tá dado. Vocês são assim, né? Claro, né, assim, o que está sendo validado aqui, todo mundo está ciente, o pessoal do YouTube também, a Monja falou do chocolate, eu acho que isso foi o mais impactante, a Monja gosta de chocolate, cara. Então, eu acho que foi validado, a gente vai sair melhor hoje daqui, também por essa informação, viu, Monja? E Muito porque obrigado. tomei o cappuccino, Tomou um cappuccino. que era com chocolate. Com chocolate. Ele falou assim, que é cappuccino, só cappuccino com chocolate. Então tô alegrinha. Se eu tivesse com fome, triste, ia ver que horror amanhã. O que vocês querem? Estão rindo do quê? Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar. A gente não tem dia que a gente acorda assim bravo, querendo brigar com os outros? É legal. Aí você observa, aí a gente senta, observa, fala, acordei de mau humor, que a gente fala, né? Meu humor tá. Aí você senta e respira um pouquinho. É facinho, quer ver? Vamos fazer isso. A gente senta da metade para frente da cadeira, os pezinhos no chão. Vamos endireitar a coluna vertebral. A gente vai estar sentados no que a gente chama isquios, é os ossos debaixo da bacia. Gordinhos não percebe, mas tem ossinho lá embaixo, tá? E a gente vai endireitar a coluna vertebral, vai dando mais espaços entre as vértebras. Não vai sentar assim para baixo, mas alonga. Ombros para trás e para baixo. Abriu o quê? O plexo solar, o coração, o diafragma. Está aberto o seu peito para o mundo, não está se escondendo. Se abriu para o que deve é. A gente está pronto para o que deve é sim. E aí a gente pode pôr as mãos na posição que vocês quiserem, tanto faz. Mas aí a gente vai fazer uma respiração consciente. A inspiração é passiva, não puxa o ar. Deixe que o ar entre naturalmente pelas narinas com suavidade. A caixa torácica se expande e o ar entra. Agora a gente vai soltar bem devagar pela boca, abrindo a glote e fazendo um sonzinho, mas é o mais lento e suave que puder. Alguma coisa assim, ó.
Vamos fazer juntos. Inspiramos. Inspiramos. Só mais uma vez. Inspiramos. Aí fechamos os lábios, pomos a ponta da língua no céu da boca. Temos consciência como estão os pés, as pernas, o quadril, a coluna vertebral, as mãos na postura que você achou por bem deixá-las. Percebemos como estamos respirando, a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Sentimos a temperatura da sala, talvez haja alguma fragrância, algum odor. Percebemos luz e sombra, os olhos estão abertos. Sentimos as roupas que escolhíamos vestir hoje, se são macias, ásperas. E observamos a mente. Há pensamento? Não pensamento? Temos memórias? Sensações? Ansiedades? Tranquilidade? Apenas presente. Presente no presente, no seu corpo. Essa coisa, esse templo sagrado que é o corpo e a mente humanas. Reconhecer a sacralidade da sua existência. E a gratidão que estamos hoje aqui, podemos estar aqui no Teatro do SESI, graças à Fiesp, e que aqui estamos reunidos, apreciando cada instante da vida, cada inspirar e expirar. Não estamos tendo maus pensamentos, não estamos brigando, estamos vivendo, vivenciando, apreciando a sua própria vida. Aí a gente põe as mãozinhas palma com palma e agradece. A gratidão faz bem para a gente, sabe? Poder agradecer aos nossos ancestrais, sem eles não estaríamos aqui. Somos resultado de milhões, bilhões de vidas anteriores. Não só os nomes daqueles que nós conhecemos, mas desde a época que o ser humano pôde ser chamado de humano. Antes disso, desde a época das cavernas, o DNA é o mesmo. Esse DNA que passou por guerras, por fomes, que passou, muitos dos nossos morreram, mas nós estamos aqui, o nosso DNA sobreviveu. Sobreviveu à Covid, à peste bubônica, tantas coisas. Nós somos os sobreviventes. Vamos agradecer e fazer um compromisso de vida. Como ele falou no começo, agradecemos a vida. Hoje é dia de São José, bonitinho. O pai adotivo de Jesus de Nazaré, não é bonitinho? Que é o protetor das famílias. Não é lindinho? E é de Xangô. Xangô, que é o justiceiro. Então temos justiça e temos a realidade da família, mas a família é humana, gente. Não é só a família monocelular, não é só pai, mãe e filhinho. Hoje em dia tem muitas famílias que às vezes a mulher é que mantém a família, por exemplo, ou só o pai que mantém a família. Então não é pai, mãe e filho, não. É a família humana. Nós somos uma única família, gente. Se você pegar plantas, você vê duas plantas, elas não são da mesma família, diferentes, nós humanos, uma única família. Com cor de pele diferente, cabelo diferente, nariz diferente, mas é uma família só. Quando a gente se dá conta disso, a gente começa a respeitar nossos irmãos e irmãs da vida aqui no planeta. E se a gente vê lá atrás, estava tudo misturado.
somos uma única espécie biológica. Somos bípedes. Você já pensou em você? Quem é você? Eu sou uma bípede. Já falou isso para alguém? É legal, as pessoas são bípede. Eu lembro que uma vez eu falei isso para minha filha: nós humanos somos bípedes. Ela falou: as galinhas também são. Todos os pássaros são bípedes também, mamãe. Eu falei: é mesmo? Eu tinha achado tão lindo que eu li no livro budista que Buda era o mais honrado dos bípedes. Eu falei: nunca pensei que eu era bípede. Tem 2 perninhas, bípedes, 2, bipé, tem 2 pés. A não ser que a gente perca um, às vezes a pessoa nasce com uma deficiência, não tem um pezinho, mas a maioria de nós tem 2 pezinhos. E anda erecto. Tem gente que não consegue ficar em pé. Eu fui rezar na casa de uma senhora no Japão, porque a gente também, quando era monja no mosteiro, a gente ia rezar na casa das pessoas. As pessoas têm um altarzinho em casa com o nome dos seus antepassados, de quem já morreu, e dos vivos também, e pede para a gente rezar. A gente ia rezar. E tinha essa senhora que ela não conseguia mais ficar em pé. Ela andava de 4. Ela morava num casebre muito pobrezinho. E quando eu chegava, ela vinha se arrastando até a porta, abria a porta, eu entrava, ela me conduzia até em frente ao altarzinho dela, que era muito simples, e ela punha, quando estava muito frio, ela tinha um aquecedor pequenininho assim, e ela punha esse aquecedor nas minhas costas. E depois que eu rezava, ela me dava um docinho e uma xícara de chá. E quando estava quente, ela tinha um ventilador também, que era bem pequenininho, e ela punha em cima de mim. Por mais que ela pingasse de suor, ela me cuidava. Isso é gratidão. Quando alguém chega na sua casa, você dá o melhor lugar para essa pessoa, mesmo que seja simples. Você dá um docinho. Aqui no Brasil a gente faz cafezinho, né? Junto com o cafezinho, você põe um biscoitinho, nem que seja pequenininho. Um mimo. O professor Cortella, eu fiz algumas palestras com ele, e ele foi professor aqui em São Paulo durante muitos anos na PUC, e a mãe dele italiana. Então ele diz que às vezes quando ele estava voltando para casa da faculdade, ele passava para dar um alô para a mamãe. E a mamãe falava assim: filhinho, mas mangiaste bem hoje, filho? E ele diz: eu comi uma coxinha, mas uma coxinha, filho. Mamãe vai fazer um macarrão para você. E ela corria lá para fazer o macarrão para ele. Às vezes não tinha nada para pôr no macarrão, ela fazia com alho e óleo, né? E em cima ela põe um tomatinho cereja. E dizia assim, mas que mimo! Inesquecível a mãe que fazia um macarrão, uma coisa assim, mas põe um tomatinho em cima. E é isso, gente. Esse mimo que a gente precisa fazer para nós e uns para os outros. Não é põe a comida na mesa assim, come aí, né? Sabe, se a gente se tratar com carinho, é estar presente no agora e usar o que você tiver em casa. Tem um pão velho, tem importância. Põe na frigideira, faz ele for uma torradinha. Não tem nada para servir? Como não tem nada? Dá um copo d'água. Percebe? Uma vez eu fui visitar um aluno meu em Pedra Bela. Ele tinha voltado do Japão, tinha casado com uma moça japonesa, ela tinha tido um bebezinho. E nós fomos um grupo de pessoas visitá-lo. Ele tinha feito do estábulo da casa da mãe dele a casinha deles com o filhinho. E sabe o que ele serviu para a gente beber? Água, que era tudo que ele tinha. E nós agradecemos muito. Ninguém ficou para, porque não me deu docinho. Não, ele me deu um copo d'água, que bom, né? E quando era jovem, eu tinha lido um livro que chamava Stranger in a Strange Land, um estrangeiro numa terra estranha. E era a história de um cara que ele era um pouco ET e um pouco ser humano, era uma mistura de outro planeta com a gente. E ele, de repente, a nave dele espacial caiu, pá! E ele está aprendendo o que é ser humano. E é maravilhoso. Imagine que você é um ET, você cai aqui hoje, aqui no SESI, no Teatro do SESI, e fica, mas que gente é essa? Quem são esses? E você começa a querer entender o que está acontecendo. Assim era ele. Diz que quando ele estava muito fraquinho, ele pensava músculo e o músculo crescia. Eu gostava desse pedaço. Imaginou a gente pensar a barriguinha de tanquinho?
E a gente fica tudo fortezinho, assim, sem precisar fazer musculação nem nada. Não, mas era mais ou menos isso. Mas o que ele falava é que quando você bebia água com alguém, era irmão para sempre. Porque a água era a bebida mais preciosa, e é a bebida mais preciosa do universo. E se você compartilha um pouco de água com alguém, você está compartilhando a vida. Às vezes a gente quer compartilhar vinho, café, chá, cappuccino, mas compartilhar água. Nosso corpo é 70% ou mais de água. Nós vivemos aqui no ar, está cheio de umidade do ar, não é? Nós vivemos no mundo aquoso e viemos de um útero materno que é que nem o mar, água salgada. Por isso que a gente gosta do mar. Mamãe, tô no útero, mamãe, mamãe. Não é gostosinho? A gente tem que se lembrar, nós somos a vida da Terra. Nós não viemos do outro espaço lá, a gente nasceu aqui, ó. Frutos, filhos e filhas do planeta Terra. A gente fala, nossos pés estão em contato com a Terra e a cabecinha com o céu. A gente faz a ponte entre o céu e a Terra, é o nosso corpo. Não é lindo isto? E a gente vive de energia solar. Tudo que nós comemos é energia solar. As plantas que fazem, pega o sol assim, né? Fotossíntese, né? Foto de luz, né? Síntese, faz a síntese da luz, só de ficar no sol, ela se alimenta, cresce, reproduz, dá flor, dá alimento, né? E os bichinhos que comem plantas, que é de segunda, né? A fotossíntese, e vai também, o corpinho dele também é movido por energia solar. Nós somos movidos por energia solar. Os alimentos que a gente come quebram dentro de nós e soltam energia. Por isso que a gente fica sem comer e vai ficando murchinho assim. Já viu a plantinha que, se não toma sol, que vai murchando? A gente também. Se não tiver alimento, a gente murcha. E a gente vê, não vê aqui na Avenida Paulista, num país tão rico como o nosso, numa cidade como São Paulo, uma das cidades mais ricas do mundo, e tem gente passando fome. O que está errado conosco? Por que a gente não sabe ser melhor do que isso, não é verdade? Eu sempre fico pensando, eu não consigo dar comida para todo esse povo que está na rua. Tem uns que parecem uns esqueletinhos andando, né? Dá uma pena, né? Ah, mas como é que eu vou fazer? A gente faz parte de grupos, de pessoas que podem oferecer alimentos na rua, né? De trabalhos sociais, políticos, econômicos. Estamos junto com todo mundo, né? Mas por mais que dou o coração, eu não tenho como dar comida para todos. Mas criar causas e condições que todos tenham alimentos, que todos tenham saneamento básico. Não é isso? A isso não dá sentido à nossa vida? Que todos possam ter atendimento de saúde. A gente tem um SUS maravilhoso nesse país. É um exemplo. Os Estados Unidos não tem, gente. Quer ir para lá? É. Vai ver o que é bom. Vai. Eles põem tudo no aviãozinho de volta. Não se iludam, viu? Né? E não tem SUS, gente. Ai, ai, ai. Demora, nem sempre é bem atendido, mas existe. Eu tenho uma secretária que há 2 dias atrás ela ficou com pressão alta. Ela nunca teve pressão alta. Ela estava vindo trabalhar e sentiu uma coisa estranha, foi na farmácia, mediu a pressão, está com pressão alta. E o farmacêutico disse para ela, vai já para uma UPA. Vai já, não vá para o médico, não, vai lá, vai. Ficou 4 horas esperando, podia ter morrido, não morreu. Sobreviveu. Aí tomou remedinho, abaixou a pressão, aí foi para o médico e está vendo o que aconteceu. Amanhã ela vai pôr aquele aparelhinho, né? Sabe um aparelhinho que põe assim para medir, para ver por que está acontecendo isso. Mas foi o SUS. E a gente sabe que funciona, né? Então a gente tem muitas coisas a agradecer e fazer com que seja melhor. Porque às vezes a gente só fala mal.